Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise combinatória. Na verdade, a primeira aula de análise combinatória. Na aula de hoje a gente vai estudar os princípios aditivo e multiplicativo. O princípio multiplicativo também é conhecido como o princípio fundamental da contagem, né? Então a gente vai, nesse curso, a princípio estudar o que eu chamo de combinatória enumerativa, que é aquela que a gente conhece, né? A gente vai estudar conceitos envolvendo contagem, como é, o princípio fundamental da contagem, combinações, permutações, tá? Então, vamos lá. Então, durante esse curso, a menos que eu diga o contrário, todos os conjuntos que nós consideramos são finitos, tá? Então, quando eu falo que um conjunto A é finito, o que isso significa? Significa que existe uma função bijetora f que vai do A em um conjunto desse tipo, aí, o conjunto dos números naturais de 1 até um certo n. Nesse caso, então, eu falo que A é finito e de cardinalidade n, ou ainda que ele tem n elementos e denotamos assim, né? Entre duas barras. Então, por exemplo, se o A é o conjunto das vogais, eu vou dizer que o A tem 5 elementos, né? Como é que a gente chega no número 5, né? Você associa, né, a cada elemento do conjunto A um número, né? Então você vai contando, né? O A é 1, 2, 3, 4, 5, né? Note conforme a gente vai contando, né, os elementos do conjunto A, né? A gente, por trás disso, né, você está definindo uma função f que vai do A no conjunto 1, 2, 3, 4, 5, que pega o Azinho leva no 1, o E leva no 2, o I leva no 3, o O você leva ele no 4 e o U você leva ele no 5, né? Então essa é a função objetora, né, que está por trás quando você conta quantos elementos tem esse conjunto, tá? E isso é em geral, tá? Se o A quando ele é um conjunto finito com n elementos, né, quer dizer que por trás tem essa função objetora. Outro exemplo aqui, ó, pega o conjunto formado pelos números 1, 7 e 10. Ele é finito e tem 3 elementos, né? A cardinalidade desse conjunto é 3. Então, eu posso definir, por exemplo, a função f desse conjunto sobre o conjunto dos inteiros 1, 2 e 3, assim, ó, coloca f de 1 igual a 1, f de 7 igual a 2 e f de 10 igual a 3. Não é só essa, né, função que existe, né? Eu poderia, sei lá, contar de, entre aspas, de trás para frente, né? 1, 2, 3, né? Associar ao 10 o 1, ao 7 o 2 e ao 1 o número 3, tá? Então, sempre que o conjunto é finito, existe uma função objetora, tá? Então, importante, nesse curso os conjuntos são finitos, tá? A gente vai começar, então, com o princípio aditivo. Eu vou provar ele, apesar de ser bem intuitivo. Então, pegue A e B, dois conjuntos finitos disjuntos. Para quem não lembra, essa palavra disjuntos significa que eles têm interseção vazia, tá? Eles não têm nenhum elemento em comum. Então, vamos provar isso, ó. A cardinalidade de A união B é cardinalidade de A mais a cardinalidade de B. Tá? Uh, Note que isso aqui só é verdadeiro porque A e B são disjuntos. Por exemplo, pega A como sendo conjunto 1, 2, 3 e B como sendo conjunto 2, 3, 4. Note que a cardinalidade de A e de B são ambos iguais a 3, né? A união B, você vai ter esses elementos, né? 1, 2, 3, 4. Então, a cardinalidade de A mais cardinalidade de B, nesse caso, dá 6. Só que a cardinalidade de A união B é 4.
Então dá diferente nesse caso, né? Por que que deu diferente, né? Não está ferindo o princípio aditivo porque, nesse caso, a interseção de A e B tem dois elementos. Ela não é vazia, tá? Ok? Então, eu só posso aplicar o princípio aditivo quando eu tenho conjuntos disjuntos, ou seja, conjuntos que não têm nenhum elemento em comum. Então, o que esse princípio, né? Esse teorema está falando? Para contar quantos elementos tem no total, né, na união, você pode contar primeiro quantos elementos tem no primeiro conjunto, no A, depois contar quantos elementos tem no conjunto B e depois somar, tá? Isso aqui a gente usa bastante para contar, quando você vai particionar um conjunto que você quer contar quantos elementos tem, em vários subconjuntos disjuntos, tá? Então, a gente, em vez de contar o total de uma vez, você conta quantos elementos tem em cada conjunto separadamente, tá? Bom, vamos provar isso aqui. Como eu falei, é bem intuitivo, bem óbvio, né? Porque se o A e o B não têm elementos em comum, você pode, por exemplo, representar eles assim, né? Terção é vazia. Então, para contar quantos elementos tem na união, a união é tudo, né? Então, você conta quantos elementos tem no A, conta quantos elementos tem no B e soma tudo. Tá? Mas vamos provar isso usando a definição que eu dei aqui, ó. Essa definição não, essa noção aqui, né? Não, é de certa uma definição, na verdade. Então, digamos que o A tem cardinalidade M e B tem cardinalidade N. Então o A tem M elementos e o B tem N elementos. Então, existem duas funções bijetoras Então, ó, eu tenho uma F que vai de A no conjunto dos naturais de 1 até M. E também tem uma outra função bijetora G, definida em B, né, com domínio B. E o contradomínio, todos os naturais de 1 a N. Tá? Como A tem M elementos, existe uma função bijetora desse tipo. E como B tem N elementos, existe uma função bijetora desse tipo. Tá? Note que a gente quer provar que essa união tem exatamente M mais N elementos. Tá? Então, ó, queremos provar que a cardinalidade de A união B é cardinalidade de A mais a cardinalidade de B. Só que pelas notações que eu usei aqui, ó, M, N, isso é M mais N. Então, para isso, é suficiente provarmos que existe uma função bijetora H que vai de A união B no conjunto de todos os números inteiros de 1 até M mais N. Tá? Então tem que provar que existe uma função H desse tipo. Então vamos lá. Então a gente vai definir a função H, tá? Consideremos. Então H ela vai funcionar assim. O domínio vai ser A união B. Bom, ela funciona assim. Pega um certo X em A união B. Então quem é o H de X? Ó, a ideia para definir essa função é assim, ó. Eu tenho aqui tá o A união B. Então digamos assim que aqui essa parte é o A, essa parte é o B.
Como é que a gente conta geralmente os elementos, né? Você vai contar primeiro os elementos do A, aí depois começa a contar os elementos do B, tá? Os elementos do A você consegue contar de 1 até M, né? E os elementos do B de 1 até N. Então você vê aqui 1, 2, 3, até o M, né? Aí o próximo elemento aqui a gente conta de 1 a N, só que daí eu vou ter que definir H, vou ter que contar, continuar contando, né, a partir do M. Então eu vou chamar o primeiro elemento do B que eu contar, eu não vou chamar de 1, vou chamar de M mais 1. Depois o segundo elemento é M mais 2 e assim por diante. Então no final tem o M mais N elementos. Então essa função H funciona assim, tá? Então, se o X for um elemento do A, né, eu peguei X em A união B. Então esse X ele está no A ou no B. Então isso vai ser f de x se o x pertence a A e g de x mais m se o x veio do B. Primeira coisa, H está bem definida. O que eu quero dizer com isso é que H é de fato uma função. Como H é definido em duas partes aqui, ela está bem definida no seguinte sentido. Cada x vai ter uma única imagem, tá? Cada elemento que eu pegar em A união B, ele vai ter uma imagem. Pega um x. Se ele estiver em A, o h de x existe, porque o h de x vai ser f de x e f de x sendo função, f de x existe, né? Se o x veio do B, h de x também existe, porque g de x existe já que g é uma função. Então esse número g de x mais m existe, então h de x está definido. Agora, outra coisa que tem que tomar cuidado. Cada elemento do domínio aqui tem que ter uma única imagem. E no caso vai ter, porque se eu pegar um x aqui, em A união B, como A e B são disjuntos, tá? E por isso que é importante eles serem disjuntos, esse x só ou ele está em A ou ele está em B. Ele não pode estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? Então, o h de x vai ser único. Para cada x vai ter um único h de x, tá? Como f e g são funções, temos que f de x e g de x mais m existem. Logo, h de x... Vou usar o existe, né? Tá bem definido, né? Isso para qualquer x, tá? Para todo x pertencente à união B. Só que também, para todo x em A união B, temos que, se o x pertence a A, então x não pertence a B. E se o x pertence a B, então x não pertence a A. Logo, h de x é único, tá? Então isso prova que a função tá bem definida, né? Essa relação h que a gente criou aqui é uma função, né? Todo elemento do domínio tem uma imagem lá no contradomínio. E além disso, essa imagem é única, tá? Agora vamos lá. Eu tenho que provar que essa h é bijetora, tá? Então eu tenho que provar que existe uma função bijetora h desse tipo. Então, criamos uma função, agora falta provar que ela é bijetora. Primeiro, então vamos mostrar que ela é injetora. Vamos pegar. Como é que você prova isso? Você pega dois elementos no domínio diferentes e prova que as imagens são diferentes, tá? Então lá, sejam
x1 e x2, dois elementos em A união B, tais que x1 é diferente do x2. Eu preciso provar que h de x1 é diferente do h de x2. Eu vou dividir isso aqui em três casos. Porque note que x1 e x2 estão em A união B. Então pode ser que x1 e x2 tenham vindo ambos do A, ou ambos do B, ou um deles está no A e o outro está no B. Tá? Então, se x1 e x2 pertencem a A, então pela definição lá do h de x1 é igual... Aqui, h de x1 é igual a f de x1 e h de x2 é f de x2. Só que f é injetora, né? F é bijetora. Em particular, ela é injetora. Então, fx1 e fx2 são diferentes. Como f é injetora, você tem então que h de x1 é igual a f de x1, que é diferente do f de x2, que é igual ao h de x2. Então, h de x1 é diferente do h de x2. Segundo caso, se x1 e x2 pertencem ao conjunto B, então h de x1 é g de x1 mais m. Né, ó, se o x está em B, h de x é g de x mais m. E h de x2 é g de x2 mais m. A função g também é injetora, tá? Porque ela é bijetora. Também é injetora. Logo, g de x1 e g de x2 são diferentes. Só que se g de x1 é diferente de g de x2, se eu somar m aqui dos dois lados, a desigualdade mantém, né? Não pode virar uma igualdade por causa da lei do cancelamento. Então, h de x1 é g x1 mais m, só que g de x1 mais m é diferente do g de x2 mais m, tá? Por causa disso aqui, ó, que eu tô pintando de verde. Só que g de x2 mais m é o h de x2. Então, h de x1 é diferente do h de x2. Terceiro caso agora. Vou supor que um elemento veio do A e o outro veio do B. Então, vamos supor que x1 é um elemento de A e x2 é um elemento de B. Nesse caso, h de x1 é f de x1, ou seja, então pertence a esse conjunto aqui. E o h de x2 é g de x2 mais m. Então, esse número pertence a esse conjunto aqui, ó. Que o g de x2, vamos lá. Então, o x2 veio do B. Então, o g de x2 vai de 1 a n. Então, qualquer que seja o resultado, esse número aqui ele está entre 1 e n. Só que eu vou ter que somar m aqui, né? Então, essa soma vai de m mais 1 até m mais n, no máximo. Então, é óbvio que h de x1 e h de x2 são diferentes, né?
Que o h de x1 vai de 1 a m e o h de x2 vai de m mais 1 até m mais n, né? Esses dois conjuntos aqui, ó, são disjuntos. Onde h de x1 é diferente do h de x2. Então, em todos os casos possíveis, bom, se eu pego, acho que não preciso considerar o caso x2 pertence a A, x1 pertence a B, porque é análogo a esse, né? É o mesmo caso, tá? Então, em todos os casos, a gente chega que h de x1 é diferente do h de x2, tá? Porque, por hipótese, x1 e x2 são diferentes. Então, quaisquer que sejam dois elementos que eu pegue aqui nessa união, as imagens, se eu pegar dois elementos diferentes, as imagens são diferentes. Isso mostra que a função é injetora, tá? Essa aqui é a definição de função injetora. Então, uma função injetora, se para quaisquer dois elementos do domínio que eu pegar, as respectivas imagens são diferentes. Então, se eu pegar dois elementos diferentes no domínio, as imagens têm que continuar diferentes. Se isso ocorre para quaisquer elementos, a função é injetora. Agora, falta provar que H é sobrejetora. O que significa uma função ser sobrejetora? Eu tenho nesse caso aqui, eu tenho que mostrar que para qualquer número que eu pegar aqui, existe um x no domínio, tal que h de x dá esse número. Então vou pegar um número aqui, vou chamar ele de y. Aí tem que mostrar que existe um x, tal que h de x dá y. Então vamos lá, com efeito, seja y um número lá no contradomínio. Então esse y, ele pode ir de 1 até m, né? Esse conjunto aqui, ó, é 1, 2, 3, aí chega no m, aí o próximo elemento é m mais 1, m mais 2, até o m mais n, tá? Então, eu vou separar em dois casos. Se o y está nesse intervalo, ou está nesse, tá? Ó, aqui nesse curso, mesmo que não seja intervalo no sentido de números reais, tá? Quando eu tiver um conjunto assim de todos os naturais de um até um outro natural, sem pular nenhum natural nesse conjunto, posso chamar isso aqui de intervalo também, tá? Mas não confunda com intervalo real, tá? Então, vamos lá, caso 1. Se o y é no máximo m, então, vamos lá. Eu estou assumindo o y vai cair nesse conjunto aqui, né? Aí você usa o fato da f ser sobrejetora. Então, lembrando, essa f aqui, ó, existe a bijetora. Se é bijetora, em particular, é sobrejetora. Então, existe um elemento no conjunto A, tá? Ó, lembrando, f é sobrejetora. Então, existe um x aqui em A, tal que f de x vai dar y. E como f é injetora, existe um elemento x que está em A. Se está em A união B, tá? Porque A está contido na união. Tal que f de x é igual a y. Só que se f de x é igual a y, então se eu peguei um x em A união B e ele veio do A, pela definição de h de x é f de x. Então esse f de x é justamente o h de x. Ou seja, h de x é y. Então esse caso está aprovado, né?
para qualquer y que eu pegar nesse intervalo, ele tem uma pré-imagem que a gente chama, né? Existe um x no domínio, tal que h de x dá y. Agora suponha que o y é maior que o m, né? Então, se o y for maior ou igual que m mais 1, então eu vou definir o seguinte. y1 é y menos m. Então lá, note que eu estou supondo, vamos lá. Vamos brincar com umas desigualdades aqui, ó. O y é maior ou igual que m mais 1. Só que ele é menor ou igual que m mais n, né? Então subtrai m aqui nos três termos aqui, ó. Se eu subtrair, tem uma cadeia de desigualdades. Se eu subtrair o mesmo inteiro em subtrai ou somo, né? Em todos os termos ali, o mesmo número, as desigualdades se mantêm, tá? Então, m mais 1 menos m dá 1. M mais n menos m dá n. Só que isso aqui é justamente o que eu chamei de y1, tá? Tá aqui, ó. Então, o y1 ele pertence a esse conjunto aqui, ó. Que é justamente o contradomínio da função g. Então, pela definição não, pelo fato de g ser sobrejetora, existe um elemento no conjunto B, digamos x, tal que g de x dá o y1, tá? Vai dar esse y1. Como g é sobrejetora, existe um x no conjunto B, em particular um elemento de A união B, né? Porque todo elemento de B é elemento da união entre A e B. Tal que g de x é igual a y1. Então, vamos provar que h de x, h desse x, vai ser justamente o y, tá? Vamos lá. X vem do B. Pela definição de h, h de x é g de x mais m. Então, h de x é g de x mais m. Só que g de x é y1. Só que olha, disso aqui, ó, sai... Se isolar o y, você vê que o y1 mais m dá y, né? y1 mais m é o y. Então, nos dois casos, a gente mostrou que existe, dado qualquer elemento no contradomínio, existe um elemento no domínio, tal que é h de x, né? Existe um x no domínio, tal que h de x dá esse y que eu peguei no contradomínio, tá? Então, h é sobrejetora. Então, como h é injetora e sobrejetora, h é bijetora. Então, como h é injetora e sobrejetora, vem que h é uma função bijetora. Então, vou começar com alguns exemplos do princípio aditivo. São bem simples esses exemplos, tá? Então, ó, tem uma festa, tem 5 mulheres e 3 homens. Pergunta, quantas pessoas tem nessa festa, né? É óbvio, são 8, né? Mas como é que a gente aplica ali
princípio aditivo. Então, eu vou definir dois conjuntos. Então, M é o conjunto das mulheres, as 5 mulheres, e H é o conjunto dos 3 homens. Note que o M tem 5 elementos, né? O H tem 3 elementos, né? 5 mulheres, 3 homens. E a interseção é vazia, né? H e M são disjuntos. Logo, pelo PA eu vou usar para princípio aditivo, tá? Então, pelo princípio aditivo, note, para contar quantas pessoas tem nessa festa, você vai ter que contar a união, né? Quantos elementos tem na união desses dois conjuntos. Então, pelo PA, isso é a cardinalidade de H mais a cardinalidade de M. Então, isso é 3 mais 5, que dá 8. Como falei, é um exemplo bem simples de aplicação do princípio aditivo. Bom, aqui outro exemplo bem simples. Então, o Carlos quer sair no sábado, tá? E ele tem 3 filmes que ele pode assistir e 2 peças de teatro. Só que ele pode ir em um desses eventos. A pergunta é quantos desses programas ele pode fazer? Quantos programas ele pode fazer, né? Quantas opções ele tem, né? De novo, isso que é óbvio, né? 3 mais 2, 5, né? Ele pode assistir qualquer um dos 3 filmes e qualquer uma das 2 peças de teatro, tá? Mas se eu for colocar usando ali o princípio aditivo, então vou definir F é o conjunto dos filmes, tá? Que eu posso assistir. E T é o conjunto das peças de teatro. Aí, como são 3 filmes, 2 peças de teatro e essa interseção aqui é vazia, né? Vem pelo princípio aditivo, que eu não acho que a gente quer calcular essa união, né? Isso é o número de filmes que ele pode fazer, mais o número de peças de teatro. Então são 3 mais 2, são 5 programas que ele pode fazer no final de semana. Agora vamos fazer um exemplo aqui, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ó. 2 pais e 2 filhos foram a um rodízio, onde cada pessoa paga R$ 80. Qual é o valor da conta? É, a gente só tem que calcular o número de pessoas e multiplicar pelo valor do que cada pessoa paga, né? Então, sejam P igual a P1, P2, isso que é o conjunto dos pais, e F, conjunto F1, F2, o conjunto dos filhos. Vou fazer uma observação aqui, ó.
eu tô assumindo que os dois pais e os dois filhos não tem interseção, tá? Que poderia ser um pai, sei lá, o filho, o pai e o avô. Aí o pai ao mesmo tempo seria pai e filho, né? Nesse caso a gente não consegue aplicar o princípio aditivo, tá? Então aqui no meio do exemplo vou colocar uma observação. Então estamos considerando P interseção F igual a vazio, tá? Note que há a situação em que, sei lá, os pais são P1 e P2 e o conjunto dos filhos é P2 e F2. Então, por exemplo, P1 é o pai do P2 e o P2 é o pai do F2. Então, aí seriam três pessoas, né? Se eu considerar todo mundo aqui diferente, são quatro, tá? E é esse caso que dá para resolver usando PA, tá? Esse caso aqui não dá para resolver usando PA. Lógico, é um exemplo muito simples que não dá para usar o PA por causa dessa interseção, tá? Então, nesse caso, o princípio aditivo não é aplicável. Não posso aplicar o princípio aditivo nesse caso. O que a gente aplica é o princípio da inclusão e exclusão. A gente vai estudar lá na frente, tá? Que quando a gente vai contar quantos elementos tem na união de conjuntos cuja interseção não é vazia, tá? Então só essa observação. Então vamos resolver o exemplo. Como? Então, são dois pais, dois filhos e a interseção a gente está considerando um caso que é vazia, porque eu coloquei dois vazia. Segue pelo princípio aditivo que essa união é o número, essa cardinalidade, né, dessa união é o número de pessoas no rodízio, né? Então isso é a cardinalidade de P mais a cardinalidade de F, que é igual a 2 mais 2, que dá 4. Aí a gente quer saber qual é o valor da conta, né? Então, portanto, o valor da conta será R$ 320, pois 4 vezes 80 dá 320. Cada uma das quatro pessoas paga R$ 80. Bom, pessoal, o objetivo agora é generalizar o princípio aditivo, tá? O princípio aditivo, né? Ele vale para dois conjuntos, né? Então a cardinalidade da união, a união B é a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B, né? Desde que A e B sejam disjuntos. Pergunta é, será que dá para generalizar isso para três ou mais conjuntos? Tipo A1 união A2 e assim por diante, união AN. Será que isso é a cardinalidade de A1 mais a cardinalidade de A2 até a cardinalidade de AN? Em que situação eu posso afirmar isso? Bom, pensa numa pizza, antes de eu explicar isso aqui. Geralmente você compra uma pizza, você vai dividir ela em 8 pedaços, né? Ou seja, em 8 partes. Então pensa na pizza como sendo o conjunto das 8 fatias da pizza, como sendo a partição da pizza. Então o que você fez? Você pegou uma pizza, que é o meu conjunto aqui que eu vou chamar de U. Então seja U um conjunto não vazio, ou seja, pensa numa pizza.
Então, o que é uma partição própria de U? É uma família de subconjuntos próprios de U. No caso aqui, é como se fossem as fatias da pizza. Nenhuma fatia da pizza é toda a pizza, né? Então isso quer dizer que isso que significa dizer que os conjuntos A1 até a N são subconjuntos próprios, tá? Então quer dizer que nenhum deles é todo o conjunto U. Então, se as seguintes três propriedades forem satisfeitas, então cada um desses conjuntos não é vazio. Ou seja, cada fatia de pizza aqui não é. Tem pizza, né, em cada fatia. A união de todos os AIs aqui, ó, todos esses conjuntos, dá todo o conjunto U. No caso da pizza ali, se eu pegar todas as fatias e juntar, eu volto na pizza original, né? E a terceira condição é que a interseção de quaisquer dois desses conjuntos aqui é vazia. Ou seja, quaisquer dois conjuntos aqui são disjuntos. No caso da pizza aqui, quaisquer duas fatias que você pegar, elas são disjuntas, né? Não tem interseção as fatias, né? Então, nesse caso, eu vou falar então que esse conjunto, essa família de subconjuntos aqui de U, é uma partição própria do U, tá? Então, eu preciso desse conceito para generalizar o princípio aditivo. Então, pega A1, a família A1, A2, AN, uma partição própria do conjunto finito U. Então, quantos elementos tem no conjunto U? É a soma das cardinalidades de cada conjunto aqui individualmente. Para quem nunca viu, esse aqui é o símbolo de somatório, tá? Então, isso aqui é cardinalidade de A1 mais a cardinalidade de A2 até cardinalidade a N, né? Então o I vai de 1 até N. Então eu estou somando a cardinalidade de AI com I variando de 1 até N, tá? A demonstração disso aqui é só usar o princípio da indução finita sobre o N, tá? Para N igual a 2 a gente já provou lá no princípio aditivo, né? Esse aqui você pode chamar de princípio aditivo também, tá? O princípio aditivo generalizado. E por indução finita sai isso aqui, tá? Então, para encerrar, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 homens em um conjunto e no outro conjunto eu tenho 4 mulheres. Eu quero formar casais do tipo homem e mulher só, tá? Para dar certo o exemplo aqui. A pergunta é quantos casais eu consigo formar usando um homem e uma mulher. Eu vou deixar a próxima aula a gente falar de princípio multiplicativo e eu vou começar com esse exemplo aqui também. A gente pode formar 12 casais, tá? E isso vem lá do princípio aditivo, que para formar um casal você precisa do princípio multiplicativo. Para formar um casal você precisa tomar duas decisões, né? Escolher um homem e escolher uma mulher. Você pode escolher 3 homens e 4 mulheres. Então, o número de casais que você consegue formar é 3 vezes 4, que dá 12. Tá? Isso é princípio multiplicativo. Só que eu não sei o que é princípio multiplicativo nessa aula, né? A gente só está usando o princípio aditivo. Então tem que dar uma maneira de aplicar o princípio aditivo no conjunto aí das soluções, tá? Note que um casal corresponde a um par ordenado HI MJ, em que o I varia de 1 a 3 e o J está entre 1 e 4. Então aqui na verdade a gente está contando a cardinalidade do produto cartesiano desse conjunto com esse conjunto aqui. Assim,
devemos determinar a cardinalidade de H cartesiano M. Esse H cartesiano M é meu U aqui da definição, tá? Do partição própria. Então eu preciso obter uma partição própria desse cartesiano aqui. Então eu vou definir o seguinte conjunto. O que é o A1? É o conjunto dos pares da forma em que o homem escolhido é o H1. Então é H1M1, H1M2, H1M3, H1M4. E faço isso também para o H2 e para o M2. Quem é o A2? É o H2M1, H2M2, H2M3 e o H2M4. E o A3, eu vou formar todos os casais possíveis utilizando o homem H3. Então eu formo o casal H3M1, H3M2, H3M3 e o H3M4. Se você olhar bem, né, A1, a família, né, A1, A2, A3 é uma partição. É uma partição própria de H cartesiano M. Ó, todos eles são subconjuntos desse cartesiano. Todos eles são subconjuntos próprios, né? Nenhum deles é o cartesiano todo. Todos são não vazios. A união de todos vai dar todo o cartesiano, né? E que mais? Se eu pegar A1 interseção A2, é vazia, né? Porque os casais em A1 são só aqueles com o homem H1. E os casais em A2 são só aqueles casais em que o homem é o H2. Mesma coisa se eu fizer a interseção entre A1 e A3 das vazia e a interseção entre A2 e A3 da vazia. Tá? Logo, pelo princípio aditivo, a cardinalidade de H cartesiano M, isso é a cardinalidade de A1 mais cardinalidade de A2 mais cardinalidade de A3, que é 4 mais 4 mais 4, né? Que dá 12. Tá? Então, vamos lá. Princípio aditivo parece muito simples, tá? Meio bobinho, na verdade. Só que vai ter alguns problemas que a gente vai ter que, para resolver, vou ter que dividir em alguns casos e contar o número de elementos em cada caso separadamente, tá? É basicamente para isso que a gente usa o princípio aditivo. Ok? Bom, então, eu tinha falado no começo que eu ia falar princípio multiplicativo hoje também, mas acho que a aula vai ficar muito longa. Então, eu vou parar por aqui, deixar essa aula só para princípio aditivo. Aí na próxima aula a gente continua com o princípio multiplicativo. Ok? Até lá então.